Para falar mais do Cruzeiro, mais assuntos relacionados ao Cruzeiro, e o Pansieri está de volta para essa resenha também. Chega mais, Pansieri. Vamos lá, Cirilo, para trazer mais do Cruzeiro no segundo tempo. Para quem perdeu, né, a primeira parte do programa, falamos muito do Neiser Villarreal, 20 anos, colombiano, jogador que foi a sensação do Mundial Sub-20, né? 5 gols em 6 jogos. Cruzeiro venceu a concorrência de alguns times europeus, né? Teve sim concorrência europeia pelo atleta. No início da temporada já estava sendo monitorado, departamento de mercado do Cruzeiro. Depois continuou sendo monitorado desde a chegada também do Joaquim Pinto, fazendo esse trabalho aí na parceria com o próprio técnico Leonardo Jardim. Vamos trazer aqui na Turma do Bate-Bola as palavras do Pedro Júnior, falando como foi difícil essa chegada do Villarreal. Não foi uma negociação fácil. A princípio tivemos as primeiras conversas com seus representantes, que nos indicaram a presença do Milionários, para a gente procurar primeiro o Milionários, e isso foi feito. Nós montamos um representante para a Colômbia, tivemos algumas reuniões com Milionários e essas reuniões não prosseguiram, não tivemos êxito na compra do Neiser, para ele já vir na janela do meio do ano. E com o final do contrato dele se encerrando no dia 23 de novembro, a gente optou pelo pré-contrato, não tendo o acordo com Milionários, resolvemos avançar para o pré-contrato. Um jogador que escolheu estar aqui no Cruzeiro, teve proposta de vários clubes da Europa, de vários outros clubes importantes, mas escolheu o Cruzeiro pelo projeto, pela a vontade dele de estar aqui, para um jogador de mundial, um jogador de seleção, e aqui ele só tem muito a crescer. Palavras então do Pedro Júnior sobre a contratação do Villarreal, né? As dificuldades que o Cruzeiro teve aí na contratação do garoto, jogador que realmente chamava atenção. Eu tenho até uma lista aqui de times que queriam o Villarreal. O Porto queria, o Parma queria, o Milan queria, o Atlético de Madrid também. O Barcelona foi depois desses times, né? Depois que ele começou a mostrar a bola ali no Mundial, o Barcelona começou a buscar informações desse atleta, ou seja, vinha despertando o interesse desses clubes. Então, vamos colocar o seguinte: o Cruzeiro é um caminho para ele chegar, quem sabe, a uma Europa, né? Vem para o Cruzeiro estruturado, arrumadinho, com a filosofia de trabalho de um treinador europeu, para que depois ele possa chegar ao futebol europeu um pouco mais maduro, vamos dizer assim. Agora, para trazer o Pedro Lourenço e as palavras do Pedrinho sobre a contratação do Villarreal. Teve várias propostas, né, e os primeiros times do mundo aí, né, e ele optou para vir para o Cruzeiro. Nós estamos muito felizes com isso, né, esperamos que ele seja aqui o nosso... Nós já temos um artilheiro, agora nós vamos ter 2 artilheiros, né? É um menino novo, nosso projeto é a longo prazo e ele encaixa muito bem no nosso projeto, e ele fez um campeonato sub-20 aí que todos viram, né? Sem retoque, né? Então nós estamos muito felizes. Esse então, também o Pedro Lourenço falando sobre a chegada do garoto Villarreal. Como dissemos na primeira parte, né, Cirilo? Ainda meio tímido para falar, mas vai se soltando, vai ganhando também confiança. E mais do que isso, acho que tem um cara que chama Lucas Romero. Tem o Marques aqui, tem o Fabrício aqui, foram do vestiário, sabem o que é isso. Quando você tem uma referência, e o Romero é o estrangeiro com mais jogos com a camisa do Cruzeiro, acho que vai ser também um cara que vai abraçar, vai ajudar nessa questão da língua, para que ele possa se adaptar também ao Cruzeiro. O Fabrício, expectativa boa nesse rapaz? Demais, né? Demais. É importantíssimo o que o Pansi falou, né? Porque é super importante quando o estrangeiro chega se sentir logo à vontade. Eu joguei fora, eu sei o que é a dificuldade que é. Eu procurava fazer isso quando os estrangeiros chegavam aqui no Corinthians, nos times onde é que eu estava, deixava o jogador à vontade, sabe? E ainda mais a gente tem o Romero, tem o Vidalba. Ele perguntou para o Aristizábal sobre o Cruzeiro. Por isso que ele veio para cá. Você acha que o Aristizábal falou mal do Cruzeiro? Ele fez uma escolha certíssima, maior que todos esses times. Ele veio para o maior time de todos esses que o Pansi falou. Ele vai aprender aqui para depois, já vai chegar lá na experiência e vai jogar mole lá fora, entendeu? Mas primeiro vai ficar aqui. A expectativa é boa, viu,
o campeonato que ele fez, mas a gente tem que tomar um pouco de calma, ter um pouco de calma com ele, porque é um menino novo, não tem um gol sequer no profissional, sabe? Mas a gente vê muito potencial nele. Eu acho que a diretoria viu isso também, todos, né, que acompanharam esse Mundial, que vem acompanhando o menino, ele tem uma projeção muito grande. Então, é ter um pouco de calma, gente. Vamos com calma, se adaptando, que as valências, o potencial, ele tem tudo aí para arrebentar e ser um dos grandes nomes no futuro do Cruzeiro. Ô Marcos, qual que é a dificuldade dessa transição base profissional? Primeiro destacar e ressaltar, Cirilo, esse trabalho de observação nas bases sul-americanas, né? Ele não foi contratado porque foi bem no Mundial. Tenho certeza, né? O Mundial foi depois, né? Que o scout, enfim, a turma que trabalha ali de formiguinha nos computadores, entendeu? Que muitas vezes a gente se esquece de falar dessa turma, né? Que faz esse trabalho minucioso, de detalhe, entendeu? Para trazer as informações, para fazer as melhores indicações, para trazer os nomes para as discussões internas, entendeu? É essa turma que faz, né? E o Cruzeiro, poxa, não tem como falar diferente, senão dar os parabéns para isso, entendeu? O garoto ainda não jogou nenhum jogo no profissional, é um desafio grande, né? De fato, como o Pansi falou, os mais experientes, os que já falam português, que vai fazer esse approach junto com ele, para ele se sentir em casa, vai ser fundamental nessa chegada, né? O Cruzeiro tem um time muito experiente, com alguns gringos, né? Eu ouvi vindo para cá o Pansi falando, vocês falando que o companheiro dele, colombiano, que deu boas indicações, o Aristizábal, que jogou muito, né? Foi companheiro do Aristizábal lá no São Paulo ainda, né? Colombiano top, né? Que teve uma trajetória magnífica aqui também no Cruzeiro, né? Então as referências são as melhores. Garoto chegando com muita vontade aí para desfrutar. Isso é importante. Lembrando, só pode jogar no ano que vem. Pansieri explicou isso no primeiro tempo. Ô Fabrício, você espera o Neiser Vídea-Real centroavante? Você espera o Neiser Vídea-Real em outro tipo de formação? Pelo que você viu, pelo que você ouviu, pelo que você perguntou à turma também, o que você tem visto desse garoto pensando na utilização para o futuro também? Eu pergunto pro Pansi, o Pansi que sabe tudo isso aí, né? Já me informou já. Mas realmente eu achava que ele era um beirada, pelos muitos jogos que eu vi, esses skills, né, do YouTube que a gente vê, ele tá muito ali pela beirada, pegando, indo por dentro, né, arrastando, mas ele realmente joga de 9, né? Ele é 9 e ele faz a beirada, né? Segundo o nosso fera Edu Pansi. Na seleção colombiana ele é centroavante. No Milionários ele jogava mais pelo lado do campo. Ele faz os dois, mas vai jogar mais centralizado. Eu imagino que ele tenha chegado ao Cruzeiro para jogar mais centralizado. Ele se assemelha um pouco à característica do Caio Jorge aí. Porque não é aquele jogador ali de referência, pé na bola, ataca o espaço, tem condição de fazer um jogo de transição. O Marcos me perguntou qual que é a altura dele. Eu falei, espere que eu vou olhar agora. Tem 1,86. Né? Exatamente. Bom, perfilzão, cara. Perfilzão. A gente imagina com essa estatura, né, sendo trabalhado também como referência, né, para brigar entre os zagueiros, embora ele tenha boa mobilidade, como trouxe aqui o eu falei mais cedo sobre ele, né, no primeiro tempo da turma do bate-bola. Eu queria destacar, cara, o trabalho do Pedro Júnior, né? Até comentei em off aqui enquanto a gente ouvia a entrevista dele, ele falando sobre a dificuldade que foi a contratação, a busca pelo Neiser. Mas, o Pedro Júnior até ano passado ele era filho do Pedrinho, cara. Dono do supermercado, hoje já é dirigente, fala como dirigente. Com propriedade, né? Muito respeitado. Respeitado num elenco cheio de jogador experiente, respeitado numa direção que tinha Pelaipe, que tem Adilson Batista, muita gente experiente, vivida no futebol. Cara, como evoluiu o Pedro Júnior e como é satisfatório, né? Ver profissionais chegando para essa função, gente jovem, com a cabeça arejada, sem vício. É muito legal ver o que se tornou o Pedro Júnior como um dirigente de futebol à frente do Cruzeiro. Legal pra caramba. Eu também acho, concordo contigo. Desculpa, Cirilo, é diferente, de repente, do que a gente vê lá na Europa, Fabrício. Muitas vezes os donos não sabem nada de bola, entendeu? Não sabem nem conversar, não sabem nem o que está acontecendo dentro do campo, dentro do vestiário. E o Pedro Júnior, como bem destacou o Pansi, se destacando, né, nessa nova função, com propriedade, falando de uma forma muito, muito lúcida, né, sobre os atletas, sobre o que está acontecendo dentro do clube. Então isso é muito legal para um novato, né, que de repente abraçou. Eu sou dono, mas eu sou super interessado nisso aqui também. Isso é muito legal. Isso é um recado bacana para todos os donos de SAF aí, mundo afora. Não é só o cara que tem o dinheiro, né? O cara que está inserido no processo e mostra mérito para estar ali, né? Eu, como ex-atleta, assim, me surpreendeu, porque assim, o futebol tem muita particularidade, ô Cirilo.
E aí, não é você, só porque você é um bom empresário, você vai se adaptar ao futebol, porque gerencia muito ego, muito humano a parada, sabe, assim, pessoal. Mas isso que é legal também no Cruzeiro, ele tá cercado de pessoas ali do bem, pessoas altamente capacitadas que também ajudam, né? E aí é parabenizar ele também pela humildade, né? De querer aprender, evoluir. É nítido o que o Panzi falou, assim, ele discursando, já virou dirigente. Absolutamente, bem, impressionante. Ô Pansieri, para fechar, quinta-feira tem esse Cruzeiro e Botafogo. Os planos do Cruzeiro para essa partida, quinta-feira, 7h30. Então, só para concluir, é legal vocês falarem do como diz o Pedro Lourenço, né, o Juninho, porque ele foi atrás, né, estudou, se capacitou para também ter essa função, né, ele fez ali cursos, então que a gente sabe que hoje os profissionais da área precisam no futebol. E faz essa estrutura, né? O Pedro Lourenço é o presidente, ele é o vice, o Joaquim Pinto é o diretor, o Rodrigo Ramos é o gerente executivo. Aliás, o Rodrigo e o Joaquim Pinto estavam hoje no auditório da Toca na hora da apresentação com o Pedro Lourenço, com o Pedro Júnior. O Cruzeiro, então, treina amanhã à tarde na Toca da Raposa e fica concentrado para o jogo contra o Botafogo. A boa notícia foi o Caio Jorge treinando hoje. Ô Cirilo, eu tô achando que ele vai pro jogo, viu? Deve ser guardado e preservado pro duelo contra o Santos, né? Logo, o duelo do Santos, que tem a famosa lei do ex, né? Então, ele deve ser preservado para essa partida, para esse jogo contra o Botafogo. Gabigol tá fora, suspenso com o 3º cartão amarelo. O Cruzeiro tem uma volta muito importante, que é o Lucas Homero nesse meio campo para a partida. Vamos ver se ele vai levar o Arroio pro jogo. Amanhã vai ter ainda uma avaliação aí da comissão técnica com o Departamento de Saúde e Performance nesse trabalho à tarde, na Toca da Raposa. Mais de 20 mil, torcedor pode comprar o ingresso, hein? Sócio trintão, 30 dá de boa. O preço tá bom pra caramba. Tá bom demais. E mulher 10, né? Então a promoção para o Mineirão tá bem cheio mesmo. O torcedor fazendo aquela festa antes do Cruzeiro para essa partida contra o Santos no domingão.